Falamos então já sobre a infância, a vinda para Portugal, a parte profissional. Ministério, como é que foi o início da sua carreira ministerial? Pastor, não deve ter sido logo como pastor, mas conte-nos lá um bocadinho como é que... Sim. Eu não entrei como pastor, de facto. O ministério, tal como já disse anteriormente, começa ainda eu numa atividade letiva e consegui conciliar, né, com a disponibilidade que eu tinha, que eu criei, que o meu certo. disse, podia ter optado por mais tempo e também a ganhar mais em atividades de natureza desportiva, que era a minha área, mas para ter disponibilidade ministerial não fiz, não é? E conciliava a atividade letiva com a atividade ministerial. Ajudava o pastor na altura, fazia reuniões, cultos, aquilo que fosse necessário, não? Aquilo que fosse necessário. Aproveitei em muitas circunstâncias as minhas próprias férias para poder fazer múltiplas atividades ministeriais, desde a distribuição de literatura nas ruas. Eu tinha a mania que tocava guitarra. Era só uma mania era só uma mania que eu tinha. Mas acho que aprendeste 3 ou 4 acordes. 4 acordes. E até eu ia levar a um camarada para me afinar a viola. Que nem a viola sabia afinar. E pagava na viola. Eu ia para a rua. Eu ia para as praças. Na Figueira da Foz havia um jardim e um mercado. E eu pegava numa sacola, metia lá folhetos dentro, bíblias, livros cristãos, pegava na viola e ia por ali. Tinha uma bancazinha daquelas desmontáveis, daquelas de campismo, sim. Onde a gente põe o farnel e tal. Eu pegava naquilo tudo, ia para o mercado, ia para a praça, montava aquilo, punha, tocava, cantava, fazia tudo, não era assim tipo o homem dos 7 instrumentos. Mas foi giro, aprendi muito com isso, aprendi bastante com esta multiplicidade ministerial de coisas que fazia, quer ao nível interno, em termos da igreja, como pregar, e ajudar o pastor, visitar pessoas, etc. Mas também atividades de rua, não é? Vergonha foi coisa que nunca tive. Vergonha foi coisa que nunca tive. Foi coisa que nunca passou aqui pelos meus lados. Então era muito fácil. Eu ia portanto, para contactar as pessoas, né? E com o meu jeito de ser e tal, eu contactei muita gente, evangelizei, procurei ajudar tanto quanto possível as pessoas que abordavam na rua, não é? Eu lembro que uma vez, e isso ainda, eu estava a estudar, depois eu fui para o Monte Esperança, que eu fui estudar, e um dia tinha lá um amigo, nós ao sábado pagámos nas nossas tralhas, saco, folhetos, bíblias, e fomos para o Rocio. Uau. No Rocio, estamos a falar aqui de 1978, 79. Naquela altura ainda podíamos fazer assim atividades assim ao ar livre, porque era um período assim panfletário. Aquilo foi logo após o 25 de Abril. Toda a gente ia para a rua distribuir folhetos, tudo, né? Havia tanto da política como da religião. Tudo, para ali fora, né? E nós íamos. Então eu lembro que um dia eu e esse meu amigo fomos para o Rocio e também para a Praça da Figueira, e com as violas, ele com a dele, eu com a minha, e depois começámos a testemunhar. E olha, vou-te dizer uma coisa, houve um dia que estavam ali perto de umas 500, às vezes nós tínhamos assistências de 500 pessoas no mínimo. Uau. Naquela altura, 500 pessoas no mínimo. Às vezes chegava ali à volta dos 800 mil pessoas, muita gente, e falávamos e testemunhávamos. Um dia estava a testemunhar daquilo que Jesus tinha feito na minha vida, e apareceu-me lá um camarada: "Ei,
Carlitos, epá, há tanto tempo que eu não te vejo. E tal, era um tipo que tinha andado comigo na escola. Uau. Tu agora deste para os protestantes e tal, assim, uma coisa assim. Ou seja, até reencontros houve na... Exato, mas foi muito bom, porque depois conversei com ele, falei-lhe da minha história, do percurso recente da vida, e foi assim uma cena assim muito hilariante, muito gira e tal. Uma vez na igreja do Carmo, igreja católica, eu estava em frente, estava também a cantar, a tocar, isso tudo, e de repente sinto umas pauladas, eu e o outro sentimos umas pauladas, eram nas costas, eram umas freiras que consideraram aquilo uma afronta, então vieram com o guarda-chuva, pimba, começaram-nos a dar. Então já apanhou pelo Evangelho também, não é? Apanhei umas pauladas, estar ali em frente à igreja do Carmo ali a testemunhar do Evangelho, mas era ali na praça, era uma praça que existe ali, e pronto, aprendi assim estas coisas mesmo antes de ser pastor, não é? Já eu era... Bem, nesta altura estava no Monte Esperança a estudar, porque depois deixei o ensino e fui para o Monte Esperança fazer a minha formação bíblica. Ou seja, desde o início sempre foste proativo em procurar, não só na igreja, mas também fora da igreja, neste caso indo para as praças e locais públicos para evangelizar. Eu gostava muito desse tipo de trabalho, não é? De contactar as pessoas, de ter uma relação direta com elas. Digamos, no âmbito das ruas mesmo, não é? E não tanto dentro da igreja, que pronto, que também fiz, sim. E onde aprendi bastante, não é? Mas fora da igreja, ou seja, no âmbito das ruas, mercados, praças, eu cheguei a ir para dentro de uma taberna. Um dia uma história gira. O homem de coragem, pá. Fui para uma taberna, entrei lá dentro. Era só homens, claro, né? Eu disse: olha, o senhor, eu sou cristão evangélico, etc. O senhor não me dá a oportunidade de eu poder distribuir aqui uns folhetos evangélicos, né? Distribuí, e às tantas há um camarada lá que diz assim, um consumidor, já assim com os copos e tal, diz assim: essa lá, amigo, você está aqui a distribuir isto e tal, explique lá então o que é isto. E eu... Explique lá o que é. Ele disse assim: explique lá o que é isto. Olha, vocês sabem, eu tive para aí alguns 15 minutos à vontade a pregar-lhes o Evangelho. Fantástico. Alguns, claro, a rir, mas outros com lágrimas nos olhos. Provocou isto, não é? Ou seja, o simples facto de eu entrar numa taberna para distribuir folhetos, há um camarada já alcoolizado que diz assim: explique lá o que é isto. Com curiosidade. Pronto, a oportunidade foi criada. Toda a gente se calou, não é? E ouviram durante 15 minutos preguei-lhes o Evangelho. Interessante, não é? Deus usou um alcoólico. Deus usou um alcoólico para me proporcionar dentro da taberna, e deviam estar lá, sei lá, alguns 15 homens, né? E pude ali explicar o Evangelho, a razão de eu ser aquilo que eu era e eu que estava ali a fazer. Foi muito interessante. Esse tempo de estudo no Monte Esperança foi de quanto tempo? 3 anos? Olha, foi 1 ano. 1 ano? Eu fui para 3 anos, mas depois, ao fim de 1 ano, o que aconteceu? Eu tinha vindo de Angola em período de serviço militar. E depois, como eu vim de Angola, eu tive que cumprir cá o serviço militar. Então eles chamaram-me para ir cumprir, fazer o meu serviço, a tropa, aquilo que a gente chama. Naquela altura chamávamos a tropa, né? Já foste à tropa, pronto, a tropa. E pronto, e como chamaram, não acabei os 3 anos, só fiz mesmo o primeiro ano. E fui para Mafra, e depois fui fazer a minha especialidade de atiradores em Caldas da Rainha, e depois voltei a Mafra. Né? E foi uma coisa assim fantástica, porque a Mafra conheci boa gente, falei do Evangelho a muita gente também. Na altura ainda não se falavam
nós falamos aqui em pequenos grupos, os grupos Sim, que são sim, feitos sim. em casas. Eu fiz um pequeno grupo no meu quarto, Yeah. lá, não é? Eu lembro que às quartas-feiras eu juntava-me com mais 2 ou 3 e nós orávamos, líamos um texto da Bíblia, partilhávamos um pouco. Aquilo, em meia hora a gente resolvia ali a questão, mas era um tempo sempre muito agradável. E lá eu convidei algumas pessoas, porque eu estava em Mafra, e convidei algumas pessoas para ir à igreja evangélica ali em Mafra. Então, geralmente, às quintas-feiras que havia uma reunião de celebração durante a noite ali na Mafra, eu levava amigos, convidava um ao outro, íamos juntos e tal. Aquilo sempre proporcionava, no final da reunião, sempre proporcionava muitas perguntas. Yeah. Foi um tempo assim, pá, fantástico. Nota-se que desde que se converteu houve uma evolução sempre de proatividade, falar do Evangelho, tomar uma iniciativa, fazer. Isto foi desde que se converteu em 76, não foi? Foi em 1976. Olha, vai fazer agora 45 anos, em fevereiro, que eu me converti em 1976. Né? Portanto, estamos em 2021, né? Sim. Isso. Já fizemos aqui a passagem, já passaram 11 dias. Então, exato. Então, vai fazer agora em fevereiro 45 anos que eu tenho desta relação com Deus aprofundada, de fé. E nesta evolução, então, converteu-se, foi sempre proativo em espalhar o Evangelho, assumir responsabilidades e assumir e aceitar desafios. Quando é que começou, então, e teve uma primeira igreja? Ou a primeira congregação? Não sei como é que foi. A minha primeira congregação começa exatamente na altura em que eu me converto. Hoje na igreja que eu pastoreio, que é esta. Só que não era aqui. Era na rua João Luís de Moura, em Cascais. Okay. E o meu primeiro pastor foi o pastor que já faleceu, já partiu. O pastor Álvaro de Souza. Foi o meu primeiro pastor. E foi ele que me ajudou, que me deu a mão, que investiu em mim. Eu lembro que eu, na altura, tinha vindo muita gente de África. Sim. Eu vim de Angola, a minha mulher, por exemplo, veio de Moçambique, mas eu tinha vindo de Angola, fugi de uma guerra civil, que eu já contei. E eu estava ali em Cascais, na albergaria Valbon. Eu e muita gente que eram chamados os retornados, né? Os retornados. E então, quando eu me converto, o pastor Álvaro de Souza, ele passava ali na albergaria e ele ia ter comigo para saber se estava tudo bem. E para aí que um mês depois de eu me ter convertido, um dia ele passa ali e convida: Oh, irmão Carlos, você quer ir comigo? Olha, está ali uma tenda que é a tenda de evangelismo. Nós temos a tenda Novas de Alegria, está ali em Algés, está a fazer uma campanha. Você vai dar testemunho. Disse, eu sei lá fazer uma coisa dessas. E fui dar testemunho. A igreja estava, a tenda estava cheia de gente e tal. Portanto, comecei muito cedo, digamos, a pregar, a testemunhar de Cristo, do Evangelho, daquilo que de facto eram as minhas convicções de fé, muito cedo, não é? E depois também tinha a escola, eu andava a estudar, eu andava a tirar o curso de Educação Física no Instituto Superior de Educação Física. E aquilo era giro, porque naquela altura a nossa sociedade era uma sociedade muito polarizada, muito esquerda, né? Muito esquerda. Sim. As duas grandes forças ali no ISEF eram o PCP e era o MRPP, eram muito fortes. E então eu tinha amigos de um lado e tinha amigos do outro, né? Tinha amigos de um lado e tinha amigos do outro. Aquilo tinha umas escadarias e quando eu recebo Jesus um dia, subo as escadarias com uma Bíblia na mão. E as escadarias tinham eram grandes, tinham 2 parapeitos onde o pessoal se sentava todo. De um lado sentava-se o pessoal do PCP e do outro lado sentava-se o pessoal do MRPP e trocavam uns mimos entre uns e outros ali fora. E eu subo as escadarias com uma Bíblia na mão, fez silêncio. Uau. Porque não era comum, não era comum, não era uma coisa mesmo incomum, não é? Um camarada, naquela altura, não é? Aquilo, de um lado havia os livros do Mao Tse Tung, do outro lado havia os livros do Lenin e portanto todo de Marx, etc. Né? Pronto. E de repente aparece um camarada que vai
pá, quase que uma afronta, sobe aquelas escadarias com uma Bíblia na mão. E eu com um ar de gozo, tremendo. Soube-lhe bem subir ali. Foi giro, claro, aquilo... tem sempre posições, depois no final havia posições de crítica, mas houve gente que fez-me boas perguntas. Um deles, cheguei até a levá-lo à igreja evangélica, a igreja hoje, que é a minha, que era ali na rua João Luís de Moura, fomos lá, etc. Pronto, e depois a minha igreja, como eu te disse, começa aqui, né? Começa aqui, só que não é neste espaço, foi na rua João Luís de Moura. Ok. Né? E o meu primeiro trabalho, o pastor Álvaro de Sousa, havia um coral, que era ele até que ensaiava. O pastor Álvaro de Sousa deve ter... eu usava umas barbas grandes, naquela altura era comum, né? Aquilo, por causa da influência da esquerda, a gente usava barba e tal, eu tinha aquela barba assim espalhada pelo vento, assim umas coisitas. Então o pastor Álvaro de Sousa convidou-me para ir cantar para o coral. Sim, para o coral eu nunca cantei na vida. E fui cantar. E fez a sua... Fiz ali o meu tirocínio, fiz a minha estreia. Ali, pronto. Parece umas coisas interessantes em termos de experiência de serviço. Sim. Na igreja local. Ou seja, você passou por tudo, não é? Desde louvor, evangelismo, pequenos grupos, ou seja, está munido para... Depois havia lá um amigo que me deu... que me ajudou, que me ensinou a ler a Bíblia, que me ensinou a orar... que esse tocava guitarra, né? E eu sabia afinal também. Esse tocava guitarra, tocava teclado, tocava muitas coisas, né? Mas ele achou que eu tinha cara também de quem podia aprender, e foi com ele que eu aprendi a dar os primeiros acordes. Só que só tive tempo de aprender mesmo o dó, o sol, o ré, então já o dá para fazer, pronto, já dá para tocar. Era tudo ali. Esses quatro já toca todas as músicas. Era tudo por ali, não podia ir mais além. Muito bom. E pensando agora depois como pastor, quando acabou, pronto, já sei que não acabou, mas fez aquele ano no Monte Esperança, depois teve o serviço militar, e quando é que foi qual foi a sua primeira igreja como pastor? Já onde lhe foi dada a oportunidade de pastorear e de servir neste caso. Foi na Mielhada. Okay. Na Mielhada eu fui convidado por um pastor que por sinal é meu primo, que é o João Cardoso. E eles tinham uma pequena igreja ali na Mielhada, aí com umas 40 pessoas aproximadamente. E então ele convidou-me para eu ir para a Mielhada, viver para a Mielhada e pastorear ali a igreja. Então deixei a Figueira da Foz, deixei o ensino, claro. Okay. Foi a minha primeira igreja no exercício do ministério pastoral. Sim. Foi ali. Né? E tive lá um ano. Depois disso, o pastor, que era o pastor principal, o pastor João Cardoso, convidou-me para vir para Lisboa para dar aulas numa escola que existia, chamava-se a Escola Bíblica Zoé. Sim. E vim então para Lisboa, porque ele convidou para vir dar aulas, porque eu sempre gostei muito de ensinar. Não é? E foi uma diferença muito grande sair de um polo urbano, seja Lisboa, Figueira da Foz, onde falou que chegou a ter 800 pessoas no Rossio, por exemplo, a ver e a ouvir a palavra de Deus. E de repente vai para a Mielhada, tem 40 pessoas, se calhar uma população mais idosa. Conte-nos um bocadinho dessa experiência. Quer dizer, vamos lá ver. Não foi assim muito difícil. Porquê? Porque mesmo na Figueira da Foz, a igreja era uma igreja que não era grande, era uma igreja pequena. E todas a gente chamava as congregações, que eram aqueles polos à volta digamos, da sede, eram pequenas igrejas com 10 pessoas, 12 pessoas, né? Se houvesse 20 pessoas era um avivamento, né? E então era giro, porque de alguns daqueles lugares as pessoas levavam as cadeiras de casa, eram casas, né? E então às vezes estavam 6 pessoas, 7 pessoas, e fiz aí, como eu disse, aprendi muito aí, né? Aprendi muito aí, porque eram pessoas do campo, eram agricultores, muitos deles,
trabalhavam no campo e tinham animais, Sim. né? Tinham animais, portanto, ovelhas, vacas, essas coisadas todas, né? Pá, e aprendi muito com eles, né? A comunicação é diferente, ou seja, se tu, por exemplo, aqui em Lisboa, quando eu estava no Recio, tinha uma comunicação na altura muito urbana, Uhum. ali aprendi a ter uma comunicação rural. Sim. Ou seja, no meu processo de construção ministerial, fui aprendendo as várias formas de comunicar com as pessoas. Conheço bem como é a mentalidade e a cultura das pessoas que trabalham no campo. Sim. E aquelas que trabalham na Nas cidade. cidades. Não é? Portanto, a maneira de comunicar, a maneira de nós podermos perceber a cultura de cada um, não é? E nesse aspecto foi muito útil para mim. Então não foi assim tão difícil, Ok. não é? Não foi assim tão difícil. Porque eram pessoas também do campo, havia pessoas da cidade, Sim. sem dúvida, mas era uma minoria. Mas a grande maioria eram pessoas do campo, não é? Eu lembro que tinha uma semana, tinha acabado de chegar à minha alhada, chega-se lá um irmão que tinha animais, tinha leitões. Ali a minha alhada é uma zona Sim, a zona do muito forte. leitão da Mielhada. A Mielhada. Tinha leitões. E então o camarada foi à minha casa e foi-me pedir, porque, pronto, os leitões é um modo de vida deles, não é? Yeah. Por exemplo, assim como tu trabalhas em turismo, não é? É turismo, não é? É. Turismo, eventos. Exatamente. Pá, é o teu ganha-pão. O ganha-pão daquelas pessoas, daquele era os animais, os leitões, não é? Pá, houve uma virose qualquer, tipo 5 coronavírus. Para os leitões, pá, e estavam 3 leitões que tinham sido infectados, mas aquilo poderia passar para os outros. Então o homem apareceu lá em minha casa, muito preocupado. Foi a primeira vez que eu tinha visto, né? Ele, ai, pastor e tal, por favor, venha à minha casa. Tem lá leitões, tem lá 3 leitões. Me disse o nome do vírus que lá tinha, lá o que era. Pá, se aqueles leitões morressem e passassem para os outros o vírus, era uma bronca de todo tamanho, o homem tinha um prejuízo. Venha, eu nunca tinha orado por animais. Eu nunca tinha orado por animais. Mas eu pensei assim, puxa, se me viesse um tipo aqui de um negócio qualquer, Claro. pedia para orar pelo negócio, eu orava. Vou orar pelos bichos. E fomos, arrancámos. E até quando lá cheguei, aquilo era uma pocilga, né? E eu quis cá fora, tinha a cerca, eu quis cá fora orar. Ele disse, não, vamos entrar. Eu vou apanhar os animais para impor as mãos. Era ele de um lado, eu do outro, e os bichos a correrem de um lado. Eu não apanhei nenhum. Quem foi todo sujo. Pois, imagino. E orámos pelos leitões. E os leitões foram curados. Uau. Né? Os leitões foram curados. Deus manifestou-se de uma maneira fantástica. Yeah. E aquele homem ficou sempre meu grande amigo, né? Meu grande amigo, porque o pastor que tinha ido para ali tinha ido orar pelos leitões, não morreu nenhum leitão, né? E ainda me deu leitãozinho para eu comer. Ainda me deu leitãozinho para eu comer. É muito interessante, interessante essa capacidade de adaptação, porque às vezes nós estamos habituados a ouvir, e eu estava a pensar há bocado, você disse, porque eu ia para as ruas, e hoje em dia quase ninguém vai para as ruas, pelo menos evangelizar. O evangelismo é feito de uma forma muito mais digital e interpessoal e por aí afora. E a capacidade de depois chegar na Mielhada e pedirem para orar pelos leitões e seguir... Eu nunca tinha feito. Pois, e acho que eu não me lembro, pelo menos, de ter... nem pediram, nem orei ainda por animais, mas nunca se sabe. E isso tudo preparou para o Ministério, como disse bem, entre o rural, o cidade, o urbano, e voltando a Lisboa. Depois de ter voltado, esteve na escola e continua a servir nessa igreja? Ou... Continuei a servir na igreja, só que agora em Lisboa, né? E muito focado na escola? Ou como é que foi? Era mais focado na escola. Okay. Era mais focado na escola. Portanto, a escola tinha tido o seu início há um ano e como eu era professor, eu já tinha sido professor, né? Então, o meu pastor, na altura, que era meu primo, pediu-me para ajudar a estruturar a escola. E assim foi. Portanto, fiquei a ajudar a estruturar a escola.
Portanto, e durante os primeiros 3 anos que estive depois da minha vinda da minha alhada para Lisboa, o meu foco foi mesmo a escola bíblica Zoa, mas com um seminário, digamos assim, numa linguagem que todos possam entender. Foram os meus primeiros 3 anos foram muito centrados no ensino, o que foi fantástico, eu gostei muito, né? Ok. E isto sempre dentro da mesma igreja? Sempre dentro da mesma igreja. Eu tive no Centro Cristão Vida Abundante, eu tive 1 ano na minha alhada e depois tive 6 aqui em Lisboa. Né? E depois, ao fim desses 3 anos estar aqui, portanto, o meu pastor, ele pediu-me para ajudar outras áreas, então aí também comecei a pregar em reuniões, a ajudar em algumas outras áreas ministeriais que ele me pedia para fazer, e pronto, e foi por aí, não é? Okay. Ao fim de 6 anos de estar aqui em Lisboa, foi quando recebi um convite por parte do pastor que estava aqui, que era o pastor Joaquim Leitão. O pastor Joaquim Leitão tinha recebido um convite do meu pastor ali em Lisboa para ir para Angola como missionário. Então ele convidou-me a mim para eu vir para aqui. Eu ia fazer justamente esta questão, depois como é que se faz essa passagem para Cascais e para Icomave? Sim. Portanto, o pastor Leitão convidou-me, portanto ele foi para Angola, efetivamente, e eu vim pastorear a igreja aqui em Cascais. Então, foi o meu maior desafio, de facto, porque a igreja de Cascais era uma igreja considerável, né? Portanto, eu tinha pastoreado uma igreja com 40 pessoas, né? Lá na minha alhada, a orar por leitões. Pá, e aqui ninguém tinha leitões, né? Ninguém tinha leitões. Aqui havia homens de negócios, mulheres de negócios, pessoal da faculdade, etc, né? Portanto, cá está, tive aí... foi o meu grande desafio, foi mudar o paradigma de uma igreja mais pequenina, que tinha sido amealhada, embora tivesse estado em Lisboa, que é uma igreja grande, com centenas de pessoas, não é? Claro. Mas eu aí não era o pastor, eu era um dos pastores, não é? Portanto, ou seja, a responsabilidade pastoral principal não era a minha, era do meu pastor, que neste caso era o meu primo João Cardoso. Agora, aqui sim, e lembro, nunca mais me esqueço, que o pastor Joaquim Leitão, quando me entregou no dia da nossa reunião, do nosso culto de entrega pastoral, pá, ele pega num molho de chaves, literalmente um molho de chaves, aqui devia ter para aí algumas 30 chaves, que eram as chaves das congregações, as chaves das despesas, as chaves de tudo, das casas de banho, de tudo aquilo. E quando eu vejo aquele molho de chaves, eu digo assim, começou-me a tremer as pernas, eu digo assim, eu começo por onde? Exatamente. Certo? Foi assim o desafio. Vamos então deixar esse assunto e vamos abordar melhor esse assunto então da Icomave e do início da Icomave, consigo neste caso, não é? Já no próximo episódio. Muito obrigado e vamos continuar. Sim, senhor.